Enquanto ainda eu não celebrar o meu irmão do meu lado, porque ele está prosperando mais do que eu sou menino. E menino não pode receber herança ainda enquanto não amadurecer. E eu acredito de verdade que nós somos filhos. Mas por que muitos de nós mendigamos? Porque não amadurecemos. E é a maturidade que vai nos dar acesso a chegar a algum lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe oração poderosa. Pastor, faz sobre mim, bota a mão na minha cabeça e faz uma oração poderosa. Não existe oração poderosa. Existe oração com fé ou sem fé. Não existe oração forte. Existe maturidade ou imaturidade. Eu não dou a faca de ponta para a mão da minha filha de 7 anos, mas para 18 eu já dou, porque já amadureceu para isso. A de 18 tirou carta de motorista, carteira de motorista. Ela vai dirigir o meu carro, porque ela está amadurecendo para isso. Então muitos de nós que estamos aqui, estamos dizendo: por que o meu irmão está recebendo e eu não? Porque ele amadureceu e você ainda não. Porque ele já cresceu. Porque ele já decidiu ler a Bíblia, estudar a palavra, em vez de ficar o dia inteiro no Instagram. Porque ele já decidiu largar o videogame e cuidar da esposa, em vez de ficar a noite toda jogando bola ou no videogame. Deus não tem filho preferido. Vou repetir: Deus não tem filho preferido. Amém? Mas Deus tem filhos que preferem mais Ele. Quem é você? Você está chateadinho porque alguém está preferindo mais o pai, ou você vai buscar o pai também? Deus não tem filho preferido, mas tem gente que prefere mais Ele. Sabe por que Deus dá mais para um e menos para outro? Porque esse mais para um está buscando mais, está jejuando mais, está orando mais, está lendo mais a palavra, está obedecendo mais, está perdoando mais, está sendo mais generoso. Aí você pensa: por que Deus ama mais ele? Não ama não, mas Ele ama mais Deus. Deus na cruz mostrou o amor por nós. Nós na obediência mostramos nosso amor por Ele. Como que Deus revelou o seu amor? Morrendo na cruz. Como que nós revelamos o nosso amor? Obedecendo Ele. E obediência não tem emoção, obediência é uma decisão. Lembra de Daniel? Ele se emocionou? Não, ele decidiu no seu coração não comer daquilo que não devia. Lembra de Paulo? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É uma decisão. Você pode sair daqui emocionado, ou você pode sair decidido. Eu prefiro que você saia decidido. Eu prefiro que você saia decidido a perdoar, saia decidido a confessar os pecados, saia decidido a mudar de vida, decidido a orar mais, a ler a palavra, a crescer, decidido. Porque um homem decidido, uma mulher decidida, o inferno inteiro não muda. Mas um homem emocionado, uma mulher emocionada pode ser mudado. Eu acredito numa igreja que Deus está levantando, de verdade. Deus está levantando uma igreja que não oferece João Calvino, Martinho Lutero, que não oferece Armínio, que não oferece um pregador, que não oferece um cantor gospel. Uma igreja que oferece Jesus. Em Atos 17, Jesus chega num lugar que tem vários deuses, e ele fala: qual é o teu Deus? O meu Deus é aquele ali, o Deus desconhecido. Vocês estão buscando vários deuses, mas o meu Deus é o Criador dos céus e a terra. Nós temos que parar de apresentar para as pessoas homens, nós temos que apresentar Jesus para as pessoas. As pessoas estão cansadas de falácia, elas estão cansadas de placas de igreja, elas estão cansadas de pregadores ou cantores, elas querem a Jesus. E nós temos que parar de oferecer para elas coisas e pessoas. Nós temos que oferecer Jesus. Eu vou dizer uma frase aqui, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito: Jesus é suficiente. Não, você não entendeu. Jesus é suficiente. Não precisa de mais nada. Pastor, então você está dizendo que não... É exatamente o que você ouviu. Jesus é suficiente. Ele é poderoso para ressuscitar mortos. Ele é poderoso para transformar casamentos. Ele é poderoso para me transformar de dentro por fora. Ele é poderoso para fazer aquilo que nenhum homem pode fazer.
500 pessoas desceram as águas do batismo, nenhuma delas eu convenci, todas elas foi o Espírito Santo que convenceu, porque eu não consigo convencer ninguém a nada. Eu posso ter um sermão hermeneuticamente correto, eu posso ter um sermão perfeito teologicamente falando, mas se o Espírito Santo não pegar minhas palavras e descer no coração, são só palavras. A igreja de Jesus é uma igreja que ainda depende do Espírito Santo. A igreja de Jesus, e eu vou dizer, ser cheio do Espírito Santo não é apenas manifestar os dons domingo à noite. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas orar em línguas domingo à noite, mas é guardar a língua na segunda-feira. Ser cheio do Espírito Santo é ter fruto do Espírito Santo. Habite em vós o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Quem crê nisso? O texto diz que mesmo sendo Deus, não ousou ser igual a Deus. Humildade. Esvaziou-se de si mesmo. Renúncia. Tomando a forma de servo, serviu os outros. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é a pessoa que olha para os outros e fala: como que eu posso servi-la? E não como que ela pode me servir. Ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente manifestar os dons, mas é apresentar frutos, porque a árvore não é conhecida pelo dom, a árvore é conhecida pelo fruto. E eu acredito que Deus está levantando. Quantos minutos eu tenho, pastor? Quem me dá 20 minutos? Levanta a mão, pelo menos 20, 40, 60, 80. Tá bom, já ficou bom. Mateus 11, 28, que a gente leu: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A primeira coisa que eu aprendo é que quando você obedece o vinde, você se torna filho. Mas quando você começa a andar com Jesus, você não só vem, você aprende, porque é um processo. Você vem para Jesus, mas Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. E Ele fala: aprendei de mim, que sou manso. Então não é só vir, é aprender. A salvação é a porta de entrada, a salvação não é o reino, a salvação é só a porta. Jesus é a porta, você passa pela porta e entra no reino de Deus. No reino de Deus agora você tem que aprender a ser filho. Quando você nasce de novo, você nasceu do Espírito agora, e agora você vai aprender a andar no Espírito. Por isso que a Bíblia diz que existem dois tipos de filhos: o que é nascido é filho bebê, mas o que ouve o Espírito é filho maduro. Então eu nasci no Espírito, eu sou um bebê na fé. Agora eu começo a andar com o Espírito Santo, eu sou um filho maduro. Então é um processo. Então tem gente que está aqui, eu não sei quem está aqui, eu não sei se você é crente, não é, eu não sei se você não conhece a sua história, não. Aliás, eu conheço os pastores, duas irmãs que foram lá em Criciúma, que eu conheci, e conheço mais ninguém. Então eu não sei a sua história, mas talvez você está cansado, sobrecarregado. Pastor, eu sou crente. Mas eu conheço um monte de crente cansado. Cansado da religião, cansado do ativismo religioso, cansado de segunda-feira é reunião do quê, terça-feira é culto não sei do quê, quarta-feira não sei do quê, e a semana inteira na igreja não aguenta mais. E eu conheço um monte de gente que perdeu o casamento por causa disso, porque o cara não casou com a diaconisa, mas ela só quer ser diaconisa, esqueceu de sua esposa. Ela não casou com o pastor, casou com o marido, e agora o cara só quer ser pastor, não quer mais ser marido. E os casamentos se perdem, e quem perde o casamento perde o ministério. E nós estamos trocando as prioridades. Então tem um monte de gente cansada, e Ele está falando para mim e para você: você está cansado? Vem para mim. Como assim, Jesus? Encosta. Eu tenho poder de arrancar essa canga que está no seu pescoço. A palavra jugo na King James, na versão King James, já traz a expressão correta, que é canga. Não sei se aqui tem juntas de bois no interior. Quem já viu uma junta de boi? Dois bois com uma canga, né? É uma madeira sobre o lombo, sobre o pescoço. Aquela canga ali no pescoço, aquilo ali é uma junta, é o jugo. Então Jesus está dizendo assim: você estava cangado com a cocaína, com a prostituição, com o medo,
com a vergonha, com a depressão, vem para mim que eu vou jogar essa canga fora e vou botar a minha canga sobre você. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo. Ele está dizendo, você estava assim preso, depressivo, angustiado, agora eu vou quebrar. Isaías diz que a unção quebra o jugo, a unção quebra a canga. Você fica livre, igual um boi selvagem. Só que Jesus fala assim, você está livre do pecado? Vai embora. Não, anda comigo, porque agora você vai ter que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você começa um processo com Deus, de andar com Deus. Você começa a andar num processo com Deus, um processo de crescimento. A borboleta não precisa de uma oração, ela precisa de um processo. Processos nos amadurecem, respeitar processo nos amadurece. João 15 fala 12 vezes a palavra permanecer. O segredo de frutificar não é estar, é permanecer. Porque estar aqui qualquer um pode estar, mas permanecer são poucos. E a Bíblia fala muito mais de permanecer do que estar. Quem aqui já pensou em desistir? Só levanta a mão assim. Não. Quem não levantou a mão, ou está confuso, ou quis enganar alguém. Todos nós pensamos em desistir. Somos gente. Tem alguns momentos que a gente desfalece, fica cansado, com medo, com dúvida. Quem não fica triste? Quem não fica desanimado? Quem não passa por algum momento pensando em largar a fé? Quem aqui não teve uma pesca ruim e ficou triste? E Jesus teve que te chamar no outro dia e dizer, joga a rede de novo. Todos nós. Só que Jesus não tem problema com sinceridade, ele tem problema com religiosidade. A sinceridade nunca foi problema com Jesus. Jesus chegou, estavam os 12 reunidos, Jesus chegou e falou, ô Tomé, ué, por que Jesus fala com Tomé primeiro? Porque Tomé estava incrédulo. Só que Jesus não tem problema com sinceridade, ele tem problema com religiosidade e falsidade. Tomé foi sincero. Tomé falou assim, olha, quer saber? Só se eu botar a mão. Aí Jesus, tudo bem, não tem problema, eu entendo a sua dúvida. João Batista estava preso, João Batista ia perder a cabeça no outro dia. João Batista manda 2 discípulos falar com Jesus. Os 2 discípulos chegam lá e falam, Jesus, João Batista mandou a gente aqui, ele quer saber se o senhor é o Messias mesmo, ou se a gente tem que esperar outro. Se eu sou Jesus, eu respondo, avisa João que eu não vou responder. É até uma vergonha fazer uma pergunta dessa. Ele me batizou, ele ouviu a voz do céu, ele viu uma pomba descendo, e João Batista não podia ter dúvida. Só que Jesus entende a dúvida de João Batista e manda um recado, avisa João que os cegos vêm, os surdos ouvem, os aleijados andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Avisa João Batista que eu sou o Messias, e diz para ele ficar tranquilo, porque ele não correu atrás do vento, tudo que ele viveu foi para a minha glória. Jesus não tem problema com sinceridade, ele tem problema com religiosidade. Aliás, cuidado com as pessoas hiper, mega, power espirituais, elas são perigosas. Aleluia. Sabe aquela pessoa que está tudo bem sempre? Você fala com a pessoa, como é que você está? Aleluia, estou crente, glória a Deus. Falei, amém, glória a Deus. Aí você fala no outro dia, irmã, como é que você está? Nossa, que crise que está, né? Não, com o Senhor sempre estamos bem. Aleluia. Aí a pessoa perdeu um ente querido, você vai lá falar com ela, irmã, né, que ruim, toma aqui junto. Não, o Senhor recolheu, não chores. Cuidado com gente assim. Cuidado de gente que vê anjo direto, tem sonho direto. Essa gente muito espiritual, na verdade, esconde carnalidade. Eu provo para você. A verdadeira espiritualidade não é exposta. A verdadeira espiritualidade é vivida. Mateus capítulo 6 fala do tripé da espiritualidade: jejum, oração e generosidade. Quando você jejua, como é que você jejua? Você bota pano e cinza na cabeça e sai assim triste? O que Jesus disse? Lava o rosto, cinge-se e vai. Quando você ora, vai na praça? Não, fecha a porta do teu
que o Senhor que te vê em secreto. E quando você der esmola, o que a mão direita faz? A esquerda bate foto e posta no Instagram. Não, a esquerda não precisa saber. Percebeu que é tudo secreto? A espiritualidade não é exposta, a espiritualidade é vivida. Quando eu entendo isso, eu vou ser uma pessoa espiritual e vou entender os processos de Deus para a minha vida, porque eu não vou expor a minha espiritualidade, eu vou vivê-la. E quem vai me recompensar é o Senhor que me vê em secreto. Você não precisa ver a minha espiritualidade. Exposição de espiritualidade é fachada de carnalidade. Cuidado. Processos na mão de Deus. Jesus respeitou o processo. Você concorda comigo que Jesus poderia ter nascido com 30 anos? Sim ou não? Adão nasceu adulto. Deus fazia a Jesus igual a Adão, pronto. Mas por que Jesus nasceu? Cresceu numa família, para dar exemplo. Passou por processos, foi criança, adolescente, viveu numa família, mostrando como deveria ser e vivendo o processo. Não espere um milagre naquilo que precisa de um processo. Não espere um milagre no que precisa de um processo. A vida espiritual envolve o processo. Davi foi ungido com 17 anos, mas tomou o posto de rei com 30. Ele esperou em torno de 13, 14 anos para assumir o trono. Nesses 13, 14 anos, Deus lapidou Davi. Deus ensinou Davi a ser um rei. Então eu posso receber uma profecia, eu posso receber uma unção de rei, mas enquanto eu não amadurecer para isso e respeitar o processo, eu não vou chegar no lugar que eu recebi a unção para isso. Eu não vou chegar no lugar que Deus tem para mim se eu não respeitar o processo de obediência do caminho. É o caminho que vai forjar eu e você. O Evangelho não esconde os processos. Abraão, olha o que Deus pede para Abraão. Abraão, sai da tua casa. Sai de onde? Da tua casa, da tua parentela. Olha o que ele está dizendo. Primeiro da casa, tá bom, Senhor. Agora da parentela, tá bom, Senhor. Aí tem o sobrinho Ló que foi junto. Ele fala, deixa o sobrinho também. Agora Ismael, teu filho, deixa ele. Percebe que Deus está esticando Abraão. Deus não pediu Isaac direto. Deus foi esticando, pedindo renúncias, pequenas renúncias, até se tornar uma grande renúncia. Deus respeita processo na minha e na sua vida. Deus não vai pedir uma coisa para você que Ele sabe que você não foi treinado para dar. Se Deus pede para Abraão Isaac, Abraão não consegue, ele não consegue entender o processo. Só que Deus foi treinando. Deixa a tua casa, deixa a tua parentela, deixa o teu sobrinho, deixa o teu filho Ismael. Agora chegou onde eu queria. Agora eu quero Isaac. Só que Abraão já foi esticado. Sabe o que Deus está fazendo comigo e com você? Esticando. Sabe por que Deus está pedindo algumas coisas para você que está difícil? Porque Deus está esticando. Ou você acha que foi fácil liberar Ismael? Você acha que foi fácil deixar sua terra? Você acha que foi fácil deixar algumas coisas? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ei filho, eu te amo. Você é meu filho, eu estou de olho em você, mas eu quero que você amadureça, e eu preciso esticar você no deserto, para você ficar parecido comigo. Eu quero te colocar, reinar junto com o faraó, mas você precisa ter um coração parecido com o meu, senão você não vai fazer o que eu quero que faça. Escute, José foi vendido pelos seus irmãos, José foi entregue na prisão, foi esquecido na prisão. José nunca mais viu a sua mãe morreu, só o seu pai estava vivo. Os irmãos que venderam ele, que traíram ele, que excluíram ele do Instagram, do Facebook, os irmãos que falaram mal dele, que não deixaram o ministério dele fluir, os irmãos endemoniados dele, apareceram diante dele. Só que agora ele é o 02, agora ele tem dinheiro, ele tem autoridade, ele tem um microfone, ele tem o púlpito, ele tem moral, tem seguidores, ele é verificado, agora ele é o cara, e os amigos, os irmãos que venderam, traíram, estão na frente dele. Se José não tem um coração amadurecido por Deus, José canta sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou,
Quando vem na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e eu no palco. Agora vocês vão se ver comigo. Só que José tem um coração parecido com o de Jesus. José foi treinado. Os calabouços, as sovas, as traições, as prisões esticaram José. José ficou maduro. E agora José olha para os seus irmãos e fala assim: fica tranquilo, eu não vou fazer nada com vocês não. Foi Deus que me trouxe até aqui. Vocês foram só o caminho. As traições, os medos, os abandonos, as falácias contra mim e a sua vida, só estão treinando a gente. Pastor, mas é ruim, ninguém falou que é bom. Nem Jesus falou que é bom. Deus está esticando em você. Eu não preciso falar, você conhece Ezequiel, as águas iam subindo, tornozelo, joelho, cintura. Há processos na vida. A Bíblia compara a nossa vida com um prédio. O prédio tem a fundação, o concreto, a estrutura, o telhado, para depois vir a tinta. São processos. Uma criança nasce, vira adolescente, fica adulto, envelhece e morre. São processos. Uma semente cai na terra, ela passa por processos. E eu quero falar, e eu quero me ater à semente. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos flamenguistas. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita domingo à noite. Sim ou não? Não. Nela ele medita dia e de noite. A gente fica mais no Instagram meditando na palavra. Uau! Tem casa de recuperação, sabia? Já tem clínica de recuperação de dependente tecnológico. Pastor, como é que eu sei que eu sou dependente? Fica um dia sem, para ver se a mão começa a tremer assim, ó. Não se detém no caminho. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Este, e só este, será como árvore plantada junto ao ribeiro, dá o fruto na estação certa, as folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. A gente só quer o finalzinho, tudo que fizer prosperará, mas tem uns processos anteriores. Ficar plantado no ribeiro, semente, processo de crescimento. Quando você é uma semente e você vem para o Evangelho, primeira coisa que Deus faz com você, escute, primeira coisa que Deus faz com você é matar você. Está amarrado, pastor. Não está amarrado, não, está solto. Primeira coisa que o Evangelho faz comigo e com você é matar a gente. O meu eu vai para a cruz, e não vivo mais eu, mas agora Cristo começa a viver em mim. Primeira coisa que o Evangelho tem bastante confronto. O Evangelho vai confrontar os meus pecados. Primeira coisa que Deus fez comigo quando eu me converti, Ele falou: para de mentir, seu mentiroso. Eu tinha 3 namoradas ao mesmo tempo, nenhuma delas sabia uma da outra. E o Espírito Santo falou assim: toma vergonha na tua cara, tu está em pecado. E eu falei: tá bom, Senhor. Para de mentir, vai lá pedir perdão para o seu pai, porque você mentiu a vida toda para o seu pai. Pai, me perdoa. E aí eu ouvia música de todo tipo, e o Espírito Santo: essas músicas não edificam. Eu comecei a largar as músicas. O Espírito Santo começou a limpar de dentro para fora, começou a transformar minha vida, porque o Evangelho vai de encontro àquilo que é contra Deus. Tudo que está dentro de mim que não agrada o Senhor, o Evangelho vai confrontar. Todo Deus que tiver no meio do seu coração, o Evangelho vai vir de encontro. João Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos o tempo todo. Agora na política nós percebemos que a igreja é idólatra. A igreja idolatra homens, idolatra políticos. Nós perdemos o foco, e o Evangelho vai vir no cerne do negócio e vai dizer: abandona esses deuses, porque só tem um Deus na tua vida a partir de hoje. Só tem um Senhor. Você sabia que Davi, um homem segundo o coração de Deus, vou te dar uma boa notícia, uma má e uma boa. Você sabia que Davi, um homem segundo o coração de Deus, dos 10 mandamentos, Davi tropeçou em 9? Meu irmão, se Davi, que é Davi, tropeçou em 9, a gente está com crédito. Nós podemos, né? Então a gente pode também, né? Davi, né?
Você sabia que só teve um que Davi não tropeçou? Um mandamento dos 10: não terás outros deuses diante de mim. Davi adulterou, Davi mentiu, Davi pecou, Davi fez falso testemunho, mas quando ele errava, ele sabia para que Deus correr. Ele ia olhar para o Senhor e dizia: tem misericórdia de mim, não retire de mim o teu espírito, eu não tenho outro Deus, eu não sei para onde ir, eu só encontro misericórdia em ti. Então eu vou dizer uma coisa: o Evangelho vai tirar os deuses falsos da nossa vida e vai colocar o único Deus verdadeiro. Aí você vai dizer como Pedro: para onde irei eu, se só tu tem palavra de vida eterna? O Espírito Santo faz isso quando a gente encontra Ele. Ele tira os deuses do nosso coração. Sabe um Deus que está no meio da igreja? Microfone. Tem pessoas que, se tirar o ministério, elas abandonam a fé. E se Deus disser para você hoje aqui: escute, larga o ministério e fica comigo? Se for um Deus, é difícil de largar. A Viviane, minha esposa, ministrava na igreja sede de uma igreja que nós congregávamos. Ela era líder do louvor. E uma noite Deus deu um sonho para ela: larga a plataforma, larga o microfone e vai para a zona de prostituição da cidade, porque tem mulheres se prostituindo e os filhos das prostitutas ficam do lado de fora enquanto as mães se prostituem. Deus deu um sonho, mostrou um lugar para ela no sonho. No outro dia ela me chamou e falou: pastor, meu amor, Deus mostrou uma zona de prostituição e Deus pediu para mim deixar o púlpito, para ir lá pregar para as filhas das prostitutas e para as prostitutas. Onde é que tem uma zona de prostituição aqui na cidade? Eu falei: eu não sei. Está amarrado. Vai que é uma pegadinha. Ela falou: amor, é sério? Eu falei: amor, me diz sério. Pelo que tu falou, fica em tal lugar. Então vamos lá, meus irmãos, a gente subiu de carro, era um morro. A gente foi subindo e ela foi vendo as crianças do sonho. Aquele menino de azul, aquela menina de vermelho, aquela casa, tudo estava no sonho. Eu vou resumir: a gente foi lá, a gente abriu uma igreja no meio de duas boates. Tinha uma boate aqui, a igreja do meio. As mulheres se prostituindo e se drogando aqui e a igreja no meio. Nós estávamos lá obedecendo e a minha esposa ficou um ano sem ministrar louvor. E a gente ficava com os filhos das prostitutas, enquanto elas se prostituíam. A gente passava o sábado inteiro com elas lá, tocando violão, ministrando ao coração daquelas crianças. Há um ano atrás, uma moça aparece no final do culto lá na igreja. Moça linda, de olhos claros, uma menina franzina, linda. Ela chega: vocês não me conhecem? Desculpa, né? Tem muita gente na igreja. Eu sou filha da fulana. A fulana era uma das prostitutas. Eu fui ministrada por vocês e eu vim trazer o meu convite de casamento. Porque toda renúncia vai fazer a semente morrer, mas toda semente que morre frutifica. Eu estava numa sexta-feira em casa, à tarde, orando, com um violão, e o Espírito Santo falou para mim: filho, levanta daí, vai no presídio e fala do meu amor lá. Eu falei: Senhor, tudo bem, eu vou estar pensando sobre isso. Não pensa, levanta e vai. Eu fui militar 22 anos, missão dada, é missão cumprida. Eu levantei, peguei a lista amarelinha, que a maioria nem sabe o que é isso. Quem sabe o que é a lista amarelinha aquela? Ah, tem mais de 40, né? Passa lista, catálogo telefônico, aquela penitenciária. Vocês sabem também o que é isso. Pá, aqui eu, pastor tal,
Eu estava aqui orando e Deus mandou falar com o diretor do presídio, porque Deus falou para mim aí pregar. Você pode vir aqui falar com ele está livre agora à tarde? Sim. Desliguei o telefone, a minha esposa, e aí? Mandaram ir lá. Nunca botei o pé lá dentro. Eu falei, vou lá. Peguei o violão, peguei a Bíblia, vamos lá. Cheguei lá, entrei na sala do diretor, o diretor, como é que é? Não, Deus falou comigo, eu estava orando para mim pregar, não sei se tem horário. Ele disse assim, sexta tarde tem horário, inclusive vem comigo, eu vou te levar agora, tu já vai pregar para eles. Eu falei, não, eu não vim assim, preparado, não, vem cá agora. E ele foi entrando e a grade abrindo e fechando, e cada grade que fechava eu dizia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E fechou a última grade, eu entrei, ele chamou 180 presos e falou, gente, vem cá, reúne aqui, 180 presos. O pastor, qual é o teu nome mesmo? Meu nome é Telmo. O pastor Telmo vai pregar para vocês toda sexta-feira aqui, ó, e vai pregar agora, tá? E saiu, fechou a porta. Nossa, eu peguei o violão, fechei meu olho assim, baixei, fui lembrando as músicas que eu conhecia no mesmo tom, para nem olhar para o violão, fui cantando o hino da harpa, fui cantando o hino antigo, tudo que eu lembrava. Quando eu levantei a cabeça tinha uns 90, o 90 tinha ido embora. Aí eu falei, vocês querem continuar? Vocês são livres, tá? Se quiser ir embora, fica à vontade. Ali começou o trabalho no presídio, 300 pessoas foram batizadas em 8 anos. A minha esposa começou a ir na penitenciária feminina, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que nós estamos passando no caixa do mercado, passando as compras, e a moça do caixa começa a chorar. Aí eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa? Eu falo, moça, está bem? Ela assim, não, eu estou bem. Você não lembra de mim, né? Eu falei, desculpa, não. Você me batizou no presídio. Eu quero dizer que eu saí de lá e eu estou empregada. Eu nunca mais voltei para o crime. Porque toda semente que morre dá fruto. E às vezes Deus vai pedir alguma coisa minha e sua, para ver se a gente obedece. Um dia eu estava lá, terminou o culto, lá na zona. Aí o traficante, dono da boate da direita, falou assim, ô pastor, estava meio bêbado. Ô pastor, eu falei, fala querido, vamos lá jogar bilhar? Fala sinuca? Como é que fala aqui? Sinuca? Vamos lá jogar um sinuca. Aonde? Ali na zona. Olha eu, o pastor jogando sinuca na zona, com o traficante. Pensa um crente passando e vendo. Onde é que o pastor estava? Na zona. Fazendo o que? Jogando sinuca. Meu Deus, com quem? Com o traficante. Não, tudo errado. E eu estava lá jogando sinuca pensando comigo, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou crente. Eu sou pastor e o Espírito Santo, a minha luz brilha nas trevas. E eu falando, meu Deus, fala comigo então. E eu jogando sinuca, ganhei dele a primeira. Eu ganhei dele, ele falou, tu não é crente? Aí eu falei, eu nem sempre fui. Eu já vivi nos bar. Aí a segunda eu não sou bobo nem nada, eu perdi, né? Porque vai que ele fica bravo. Ele é o dono da boca. Aí enquanto eu estou jogando a segunda partida, eu sentei, uma das prostitutas sentaram do lado. Yara, o nome dela, sentou 2 lugares de mim assim, e o Espírito Santo para mim, fala com ela. Eu falei, o que é que eu digo? A paz do Senhor. Eu sou crente, Jesus. Ela está com umas roupas estranhas, não dá nem para olhar direito, Jesus. Eu estou me concentrando aqui nos tacos, na sinuca, para não pecar. Olha para ela e fala para ela. Fala o que, Jesus? Abre a tua boca, que eu te encherei. Eu falei, tudo bem, Senhor. Quando eu virei para ela, veio uma frase no meu coração. O Pai tem saudade de você. Quando eu falei, o Pai tem saudade de você, a mulher desabou a chorar. Eu falei, pronto, fiz besteira. O que foi? Agora vai dar problema. Ela começou a chorar. Eu falei, Yara, desculpa, mas está tudo bem. Ela assim, eu não acredito que Deus me encontrou aqui. Eu falei, por quê, filha? Eu sou desviada. E
como é que Deus manda alguém aqui dentro da zona dizer que o pai tem saudade de mim? Eu não acredito. E ela começou a chorar. Ela era esposa de um dos traficantes. Eu vou resumir a história. 6 meses depois, eu estou casando os dois. Ela entra de branco na igreja. Porque toda semente que morre vai dar fruto. A Vivi deixou a sede. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Só faça se o Espírito mandar. Só vá para o presídio se o Espírito mandar. Mas se você perguntar para Deus o que Ele quer, Ele vai mandar você para algum lugar. Ele vai mandar você para alguma pessoa. Tem gente nessa cidade esperando você. Não, o pastor foi chamado para fazer visita. Não, nós fomos chamados para amar as pessoas. Todas elas. E o processo de maturidade entra aqui, na semente que começa morrendo. Pastor, depois que a semente morre, daí vem as raízes. As raízes é aquilo que ninguém vê, a sua intimidade com Deus, os teus tempos de oração, o seu jejum que ninguém está vendo. O segredo da árvore não está na folha, mas na raiz. Folhas são as coisas visíveis, os dons, as virtudes, aquilo que é aplaudido, que é curtido, que é seguido. As folhas é aquilo que cura. Apocalipse 22:2 diz que tem uma árvore lá no jardim de Deus. Essa árvore do jardim de Deus, das folhas é cura para as nações. O seu dom é cura para alguém. Mas a sua raiz é que te sustenta. Raiz é o que sustenta a árvore. Púlpito não sustenta, ministério não sustenta, servir não sustenta, cantar não sustenta, pregar não sustenta. É intimidade com Deus, é aquilo que está embaixo da terra que sustenta a gente. Lucas 8:13, as que caíram sobre as rochas simbolizam aquela palavra que cai da pessoa que recebe com alegria, contudo não tendo raiz. Não tendo raiz, porque é a raiz que vai te segurar. Dentro desse processo, depois que vem as raízes, vem os troncos e os galhos. O que significa isso, pastor? Você já viu uma árvore, uma oliveira? A oliveira ela não cresce reta, ela cresce torta. Ela cresce com os galhos todos encurvados. A vida não é uma linha reta. A vida não é o feed do Instagram. A vida não tem filtro. A vida tem buracos, a vida tem luto, a vida tem câncer, a vida tem perda de quem a gente ama. A vida não é o que dizem por aí. E o fato de você ser crente não significa que você não vai passar essas coisas. E a vida com Deus também é assim. As minhas 2 mães morreram. A minha mãe biológica morreu há 13 anos atrás. Eu orei para ela ressuscitar, Deus não ressuscitou. Eu orei para ela curar antes, Deus não curou. Mas no dia do velório eu peguei um violão e disse: eu vou te adorar, ainda que seja a dor que me una a ti. Porque Deus não é o meu Deus só no dia bom, Deus também é meu Deus no dia ruim. Nós temos que aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da fornalha, a morte certa. De repente o algoz diz, e o decreto vem: se vocês não adorarem, vocês serão jogados no fogo. E a resposta dos 3 meninos nos ensina até hoje. Eles disseram: saiba, ó Deus, saiba, ó Rei, que o nosso Deus é poderoso de nos livrar do fogo. Mas saiba que se Ele não nos livrar, nós não dobraremos os nossos joelhos a outro Deus. Isso é uma adoração sincera. Deus, se o Senhor curar minha mãe, eu te adoro. Mas se o Senhor não curar, eu continuo te adorando. Meu pai casou de novo, uma pessoa excepcional. Se tornou uma mãe para mim. E o Covid a levou. E eu fui pregar no outro dia. E eu continuei crendo que Deus cura. E eu estava no outro dia pregando sobre cura no culto. E Deus não curou a minha mãe. Porque a vida não cresce reta. A nossa vida não é não dá para maquiar. Tem buracos na estrada. Planos se frustram, pessoas partem.
Aí vem as podas. João 15 diz que toda árvore que dá fruto ele poda. Toda árvore que dá fruto ele poda. O que é poda, pastor? Poda é aquilo que dói. Poda é um não de Deus. Poda é a porta fechada. Porque a porta aberta a gente se alegra na hora, a porta fechada a gente se alegra depois. O sim de Deus a gente se alegra, o não de Deus a gente aprende. E as podas de Deus fazem a gente crescer, e Deus poda. Deus tira pessoas e coisas da nossa vida com propósito. Deus começa a podar a minha vida e a sua. Poda, prepara a nossa mochila. Deixa eu explicar para você. Eu não vim aqui para ir para a praia. Mas se eu viesse para cá numa estação que fosse um calor, e eu viesse para a praia, dentro da minha mochila, dentro da minha mala que eu trouxe, eu traria bermuda, chinelo, camisa regata, eu traria protetor solar, eu traria chapéu de sol, sim ou não? Porque eu botaria dentro da mochila aquilo que eu vou usar para onde eu estou indo, sim ou não? Ok? Todos entenderam? Desde que você entregou sua vida para Jesus e mesmo antes, Deus está fazendo a sua mochila. E é Ele que põe dentro da mochila o que você vai usar no destino. Ele sabe para onde você vai. Ele sabe onde você vai chegar. Só que no meio do caminho Ele começa a botar assim, ó, traição, machuca. Daí Ele vem e cura. Aí fica uma cicatriz. Aí você começa a andar, falência. Aí Ele vem e cura. Fica uma cicatriz. E Ele começa a botar coisas na sua mochila. E você pensa, por que Deus está permitindo isso na minha vida? É que você não está vendo o destino. Lá na frente vai chegar um casal na sua frente e vai dizer assim, ó, eu não sei mais o que eu faço com o meu casamento. Você vai abaixar, abrir sua mochila e dizer, eu sei, porque Deus curou o meu. Você vai abaixar, abrir sua mochila e dizer, eu não sei o que eu faço, a minha mãe está com câncer, eu não sei o que fazer. Eu sei, a minha mãe passou por isso. As suas experiências estão dentro da sua mochila. Em 2002 eu perdi meu casamento. 2002 eu e minha esposa e a Viviane nos separamos. A gente se fechou o tempo. A Vivi é uma mulher muito forte. Eu sou descendente de italiano militar. Eu sou tudo que não presta. Eu sou sanguíneo, hemorrágico. Tudo que é ruim concentrou em mim. A gente se fechou o tempo. Ela empinou carroça, eu empinei também. Se fechou, não deu mais certo, separamos. Ela para um lado, eu para o outro. Quem já passou por uma separação sabe o que eu estou falando. É quase uma morte. É uma dor incalculável. E eu dizia para Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Eu te amo. Eu estava lá dando catequese, ajoelhado diante de uma imagem, na noite prostituindo. O Senhor me tirou de lá, o Senhor me amou. Por que o Senhor me trouxe para cá? Para sofrer? E os profetas nos encontravam nos cultos e diziam assim, ó, assim diz o Senhor, antes de tudo acontecer, Deus vai usar vocês dois com um propósito muito grande. Uau! Eu estava quebrado e a Vivi quebrada, nós separados. As pessoas ligavam para mim, o Senhor manda dizer que Deus vai usar você. E eu olhava para mim, mais quebrado que arroz de quinta. Eu não entendia nada. E Deus preparando a minha mochila. 2002. Nós estamos em 2022. Quantos anos? Sabe o que mais tem na Abapai? Transformação de casamento. As pessoas chegam lá desesperadas. Eu falo só um pouquinho, deixa eu mostrar minha cicatriz. Ó, eu também fui ferido, mas Ele me curou. Ele pode curar você. As podas de Deus vão dando cicatrizes para nós e vão nos dando autoridade. Porque uma mãe que perdeu um filho na sua gestação tem autoridade para consolar outra mãe que perdeu um filho. As nossas perdas e podas nos dão autoridade. Uma vez eu fui numa palestra onde tinha 2 militares palestrando e tinha um palco mais ou menos com essa quantidade de pessoas de militares. Era só militares. E quem subiu para falar primeiro foi um general de 4 estrelas. Para quem não entende do meio militar, general de 4 estrelas é quem mais manda.
E tinha outro palestrando, que era um recruta. Para quem não entende, o recruta é o que menos manda. Então tinha um general que mais manda e tinha um recruta que menos manda. Todos os dois iam falar. Quem subiu para falar primeiro foi o general. E quando o general subiu e falou, houve um silêncio, um respeito. Era um general, a autoridade máxima daquele ambiente. Aí ele desceu, subiu o recruta. Quando subiu o recruta, o silêncio foi o dobro, o respeito foi o dobro. Houve um temor no ambiente, até o general. Só que era um recruta com 95 anos de idade, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Subiu de bengala. Naquela hora o Espírito Santo falou para mim assim: quem é que tem autoridade nessa sala? Eu falei: é o general? Ele falou: filho, observa. Naquele momento eu observei que o soldado recruta tinha autoridade. Sabe o que o Espírito Santo me ensinou? O general sabe tudo de guerra. O general conhece a Bíblia de capa a capa. O general sabe todas as estratégias de combate, conhece todas as formas de batalha espiritual, já foi todos os congressos evangélicos que existem. Mas o recruta foi para a guerra. E o que te dá autoridade não é conhecimento, o que te dá autoridade é cicatriz. Você pode conhecer a palavra e não andar com o Senhor. É andando com o Senhor na batalha da vida, no dia a dia, sem retroceder, que vai te dar autoridade. E deixa eu dizer uma coisa para você: você está no meio dessa luta, mas não está sozinho. Ele está montando a sua mochila por um propósito que Ele tem lá na frente. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer por quê. As podas de Deus. Você conhece aquela canção, tecladista? Ré. Por tudo que tens feito, por tuas promessas, eu quero te agradecer. Escute, sabe de quem é essa canção? Dennis Reagan. Ué, Diante do Trono que cantou? Sim ou não? É uma versão. Essa música é do Dennis. Sabe quem foi Dennis? Eu estava no culto onde ele deu testemunho dessa música. Dennis era um homossexual casado com um homem. Teve um encontro com Jesus no seu quarto, sem igreja. Jesus apareceu para ele e falou: eu te fiz homem. E ele decidiu mudar de vida. Quando ele decidiu mudar de vida, Deus transformou ele. Ele casou com uma mulher. 9 filhos ele teve. Mas é para dar com pau mesmo, é para acabar com tudo. É para botar 9 filhos. E quando ele estava liberto, casado, ele escreveu essa canção: te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Letra simples, melodia simples, notas fáceis, mas cicatriz na retaguarda. Carrega uma unção, carrega uma verdade. As cartas de Paulo, a maioria foram escritas em prisões. O livro O Peregrino, segundo livro cristão mais lindo depois da Bíblia, John Bunyan escreveu preso numa cadeia. Canções que nós cantamos como Mais Perto Quero Estar de Ti, foram escritas por homens em momentos de dor. Poemas que o mundo lê hoje e se emociona, foram escritos de campos de concentração. Dores e podas que curam pessoas. Nós somos chamados para curar outras pessoas. Por isso que Deus está
fazendo isso com você. Deus não errou com você. O diabo não pode tocar em você sem a permissão do seu pai. Não é vizinho que disciplina filho. Quem disciplina filho é pai, é mãe. Eu tenho 2 filhas. Se a minha filha quebrar o vidro do seu carro, você não põe a mão nela. A minha filha pode quebrar o vidro do seu carro, você não põe a mão na minha filha. Se você pôr a mão na minha filha, eu ponho a mão em você. Ela é minha filha. Quem corrige ela sou eu. Sim ou não? A gente não fica indignado quando alguém põe a mão no nosso filho, sim ou não? Imagina Deus. Você acha que o diabo tem coragem de botar a mão em você? O diabo vai botar a mão em você, ele olha para o seu pai e fala: "Ih, não dá. Seu pai cuida de você." Pastor, mas por que algumas coisas ruins acontecem? Porque Deus está disciplinando e corrigindo e amantando a sua mochila. Um dia você vai entender por que está acontecendo isso na sua vida. O Senhor está trabalhando você para que essa cidade seja abençoada através da sua vida. Quando aceitamos os processos, crescemos organicamente. Crescemos respeitando o processo. Guarde essa frase, eu quero te abençoar. Eu teria mais coisas para ministrar, mas o horário eu quero avançar muito. Guarde essa frase no seu coração, para aqueles que estão esperando algo em Deus, para aqueles que estão passando por um processo de poda, para aqueles que não estão entendendo o que Deus está fazendo, para aqueles que estão perguntando: por que, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Guarde essa frase. Leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Quando você perceber, Deus já fez. Mas não desista. Não se afaste. Permaneça. Não foge do processo. Está doendo? Fica. Está chorando? Fica. Está incrédulo? Fica. Está com medo? Fica. Está com dúvida? Fica. Está sem fé? Fica. Porque a fé não é sentimento. A fé é uma certeza de que Ele está. Sabe o que Ele disse, pastor? Que onde tivesse 2 ou 3 Ele estaria. Você acredita nisso? Você acredita, pastor? Ele está aqui. Não é eu, é Ele que está aqui. Ele está aqui. Já pensou? No nosso meio. Quem? Ele mesmo. Ele não mente. E você acha que Ele deixou você no meio do processo? Eu oro para que essa igreja respeite o processo. Deus vai levar individualmente cada um aqui no seu processo, mas Deus tem um processo para essa comunidade. Sejam fiéis com o que está na mão de vocês. Deus vai colocar mais coisas dessa cidade na mão de vocês. Deus vai colocar o governo vai olhar para vocês e dizer assim: ó, tem uma igreja séria nessa cidade. Tem uma igreja que usa o recurso para abençoar os pobres, o órfão, a viúva, o necessitado. Casamentos vão ser curados e transformados nessa casa. Pessoas religiosas vão ser libertas da religiosidade. Quantos creem nisso? Amém. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Mas primeiro eu quero orar com aqueles que o processo está dolorido. Quero orar por aqueles que o processo está doendo. As podas não estão fáceis. Você está pensando, hoje mesmo você pensou em desistir de tudo. Talvez você veja aqui com uma esperança de não desistir. Quero orar com você primeiro. Feche seus olhos. Senhor, eu oro agora por esse irmão, por essa irmã que está pensando em desistir.
está se sentindo cansado, ouça a voz do Senhor dizendo para você: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. Ele está tirando o fardo pesado, está tirando a canga, Ele está colocando o fardo dele, a canga dele. Deus está preparando a sua mochila. Deus está preparando a sua mochila. Eu vim de outro estado, talvez só para dizer isso para você. Ele está preparando a sua mochila. Ele está podando para que você dê mais fruto. Ele está matando você para você dar mais fruto. Ele está matando a semente para você frutificar mais. Pessoas que machucaram você vão vir até você e você vai ter o coração parecido com o de José. Você vai dizer: não tem nada a ver com você, querido, foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Deus que permitiu tudo isso. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, eu não quero sair daqui sem deixar essa semente no seu coração, de que Ele não perdeu o controle da sua vida, de que você está na mão daquele que é o oleiro e muda o vaso, e molda o vaso. É Ele que está moldando você, é Ele que está corrigindo você, é Ele que está conduzindo você. Não desista. O Espírito Santo fala para você: não desista. Não desista. Não desista. Ele não terminou com você ainda. Ele não terminou com você ainda. Você é filho, você é filha. Não desista. Ele está amadurecendo você, Ele está esticando você, Ele está trabalhando você, porque Ele quer levar você a um lugar. Ele não completou ainda a obra que Ele começou. Confie nisso. Seu pai está em casa. Seu pai está em casa. Tem Iaras e Iaras esperando você. Você vai ver frutos da obediência. Você verá frutos da obediência, porque toda obediência gera fruto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de encerrar, vem cá, pastor, vem cá também. Antes de a gente orar e os irmãos ministrar uma canção, quero só contar uma história, rapidinho. 2012 eu fali uma igreja. 2012 eu fali uma igreja. Eu saí de uma denominação que eu estava tudo errado, teologia da prosperidade. Eu abri uma igreja numa favela e Deus não permitiu que fosse para frente. Eu não fiz como deveria. Eu estava bem intencionado, mas fiz tudo errado. E a igreja fechou. E na cidade foi o seguinte comentário: aquele pastor falido. E eu fui transferido exército de Criciúma para Belo Horizonte, e fui servir lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte eu fui congregar numa igreja. Eu já era pastor há 15 anos, e o pastor lá não deixou eu cuidar nem de célula. Eu cuidava dos carros. Deus começou a me matar, a me moer. E um dia eu estava lá com a minha filha, a Vitória, tinha 10 anos. Eu estava no quarto com ela, e ela chegou para mim com uma folha branca e falou assim: pai, vamos brincar de desenhar? Eu
Falei, filha, 11 horas da noite. Não, pai, desenha e eu dou uma nota. Depois eu desenho e o pai dá uma nota. Tá bom, filha. Ela pegou um papel e falou, pai, eu vou desenhar primeiro. O que tu quer que eu desenhe? Eu falei, desenha a nossa cachorrinha, nós tínhamos uma poodle. Aí ela desenhou escondido de mim assim. Não olha, pai. Quando ela mostrou, estava escrito em cima assim, ó, nota, para me dar uma nota para o desenho. Quando ela mostrou, era qualquer coisa, menos um cachorro, parecia o Satanás. Foi o cachorro mais feio que eu vi desenhado na minha vida. Eu não achei a cabeça. E eu falei, filha, dá uma nota, pai, dá uma nota. E eu sou crente, eu não posso mentir. Ai, Jesus. 9. Dei 9. Ela assim, 9? Por que o pai não me deu 10? Lá dentro eu pensei assim, merecia 0. Como é que tu quer? Aí ela assim, agora o pai desenha e eu vou dar nota. Aí eu desenhei uma árvore. Quando eu dei o desenho para ela, ela me deu 0. Descobrou. Quando ela deu 0, eu estava ali com ela, o Espírito Santo falou comigo. E é para vocês. O Espírito Santo falou para mim assim, lembra da igreja que tu faliu? Lembra das tentativas anteriores? Lembra da vontade de acertar, do desejo de estar alinhado com o coração de Deus? Lembra da forma de tentar acertar, mas fez errado? Foi igual o desenho da tua filha. Ela quis fazer o melhor dela, mas foi feio. Sabe onde está o desenho até hoje? Debaixo da minha mesa. Feio aqui, dá dó. Mas assim como tu deu uma folha nova para tua filha, o Senhor falou para mim, eu estou dando uma folha nova para te desenhar. A experiência antiga não vai determinar o que vai ser o novo. E a Abba Pai nasceu depois desse encontro com Deus com a minha filha. Eu fui transferido para Criciúma, a Abba Pai nasceu e hoje nós somos 7.000 pessoas. O Senhor levantou aquela comunidade de fé depois de um desenho muito feio. Eu quero declarar essa palavra sobre essa comunidade. Desenhos anteriores serviram de experiência. Vocês vão fazer um desenho lindo agora. A cidade vai ver o desenho desse que vocês vão fazer. Mas o desenho antigo Deus não vai jogar fora. Deus vai deixar ali de lembrança para vocês entender que foi Ele que ensinou vocês a desenhar. E você é uma leoa. Quem anda com o leão vira leoa. Jesus é o leão que você está andando com Ele. Deus vai te surpreender. Daquela menina tímida que você disse que era, a tua voz vai ecoar nessa cidade. A tua voz vai ecoar nesse estado. Mas para poder falar você tem que ouvir. Vai para o teu quarto e ouve Ele falar. E libera a partir do que você ouvir. A sua voz vai transformar muitas mulheres, não só nessa casa, mas nessa cidade. Seja obediente ao que Deus te deu. Seja uma boa esposa, seja uma boa mãe. Esse é o teu lugar. Deus vai dar palavra para você enquanto você cozinha, enquanto você varre a casa, enquanto você ajuda Ele, passa a roupa dele. Deus te chamou para se auxiliar, mas te deu uma voz para estar na altura junto com Ele, para ministrar sobre essa casa. É um desenho novo. Deus está dando uma folha novinha para vocês. Novinha. O Espírito Santo me mostra essa folha novinha. Mas agora com mais maturidade vocês vão desenhar um desenho novo. E esse desenho novo está sendo desenhado. Sejam fiéis a tudo que o Espírito Santo dizer para vocês. Sejam fiéis a tudo que o Espírito Santo dizer para vocês. Assim diz o Senhor. Seja fiel com tudo que o Espírito Santo dizer para vocês. Obedeçam. Não se importem com o que vão dizer de vocês nessa cidade.
não se importa com as falácias, não se importa com os comentários, não se importa com os ataques, se importa em ouvir a voz do Senhor, se importa em ouvir a voz do Espírito Santo. Os becos, guetos, os perdidos dessa cidade vão vir para vocês. Os filhos que ninguém quer cuidar, Deus vai mandar para vocês, e vocês vão acreditar. Vocês vão quebrar muitas correntes da religiosidade. O Senhor vai dar uma ferramenta, uma unção para quebrar as correntes da religiosidade. Sejam fiéis ao Senhor. E quando vocês estiverem colhendo bastante, não fiquem só para vocês. Aumenta a mesa, distribua mais. Aumenta a mesa, não aumenta a cerca, aumenta a mesa. E a prosperidade vai vir, aumenta a mesa. E as pessoas vão vir, aumenta a mesa. Começa a orar por todas as igrejas dessa cidade, mais igrejas, abençoa as igrejas, as outras comunidades. Vocês foram chamados para o reino de Deus. Deus não chamou vocês para levantar mais uma denominação, mas chamou vocês para levantar o reino de Deus. As experiências antigas servem apenas de experiências. Viva o novo, em nome de Jesus. Por ti.